Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula 24 sobre função trigonométrica. Essa é a função seno, estamos começando a função seno, tá? Vamos trabalhar a função seno, entender bem a função seno com seus gráficos, etc. E depois partir para a função cosseno, beleza? E aí só depois da função seno e cosseno a gente vai trabalhar as questões do Enem e da Baiana também de Medicina, que tem excelentes questões aí para você. E outros vestibulares, por que não? Bom, olha só, escrevendo a função f de R em R, deixa eu te lembrar aqui, o que quer dizer f de R em R? Quer dizer que o x é real e o y é real. Afinal de contas, quando eu penso numa função seno, eu penso em f de x igual a seno de x. Ou também posso dizer y é igual a seno de x, tá certo? xy. Beleza. Tony, eu esqueci um pouco sobre função. Deixa eu te lembrar aqui, ó. Vem cá. Se ligue. Imagina se eu coloco aqui um conjunto de partida, onde vou ter os valores de x, que são reais, e aqui um conjunto de chegada, onde tem os valores de y, que também são reais. Estou te lembrando aqui algumas coisinhas básicas, tá? Aí eu vou colocar um valor para x, exemplo, valor para x, por exemplo, π sobre 6. 180 é o valor de π, dividido por 6 dá 30. Então, o seno de 30 é igual a meio. Ora, isso quer dizer que eu vou ligar o π sobre 6 com meio. Domínio é π sobre 6, que é onde está no conjunto de partida, né? Conjunto de partida. Se esqueceu, dá uma revisada lá em função na minha playlist, professor Tony Santana, tá certo? Conjunto de chegada, também conhecido como contradomínio. Bom, então eu vou ter um par ordenado π sobre 6 e meio. Esse é o par ordenado que eu vou ter. Então, a abscissa é π sobre 6, a ordenada é meio. Beleza, Tony? Então, esse é o par que eu marcaria no meu gráfico? Sim, muito bem. Por exemplo, se eu quisesse marcar no gráfico aqui agora, dá um zoom para você aqui, ó. π sobre 6, tá vendo? E meio fica algo mais ou menos aqui, ó. π sobre 6 e meio, seria um ponto assim, tá certo? π sobre 6 e meio. E você vai marcando os demais, tá? Agora, eu vou marcar os principais pontos, tá certo? Os principais pontos. Então, eu vou tirar isso aqui, depois eu marco esse valor para você entender direitinho. Se ligue. Eu fui definir para vocês aí a função, né? O gráfico dessa função, inclusive, é chamado de senoide. O gráfico é senoide, a função seno. Bom, pegando os pontos principais, os pares ordenados principais. Você se lembra bem dos principais, né? Se eu tenho, por exemplo, desenhar um ninja aqui para ajudar a gente. Vem cá, ninjinha. Já é um ninja assim, apontando, tá certo? Bom, se eu tenho, por exemplo, x igual a 0, y vai ser 0. Por quê? Porque quando eu substituo x por 0, eu vou calcular o seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, eu tenho y sendo 0. Vou ter esse ponto aqui, ó, já marcado, tá vendo? Aí eu vou para 90 graus, π sobre 2. Chego aqui e vejo que seno de 90 é 1. O raio trigonométrico ele é 1, né? É 1. Então, seno de 90 é 1. Vou marcar o ponto π sobre 2 e 1. Lembre-se, o raio trigonométrico é 1 e seno é no eixo y, que é o sem sono, lembra? Por isso que para cima y é positivo, para baixo y é negativo, correto? Vou marcar então π sobre 2 com 1. Vamos lá. π sobre 2 e 1, esse pontinho aqui. Agora eu vou pegar outro ponto, tá certo? Aqui, olha só, ninja, ajuda aqui. 180 graus, que é o π. Seno de 180 é 0. Não é isso? Seno de 180 é 0. Revisa as aulas lá que você vai acompanhar, tem essas coisas todas. Da aula 3 até a 17, tem pequenos vídeos explicando essa teoria, tá? Então, seno de 180 é 0. Vou marcar o par π e 0. π e 0, tá aí. Não deixa acumular trigonometria. Dê uma estudada logo nos vídeos para você ir acompanhando e ficar mais fácil para você o assunto, tá? π e 0. Agora vamos para 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o raio trigonométrico é 1, só que para baixo é negativo, né? Então 3π sobre 2 vai dar menos 1. Marco esse ponto lá no meu gráfico. Vamos lá. Então, galera, 3π sobre 2 e menos 1 é esse par aqui. E o outro ponto que eu tenho que marcar é quando eu completo uma volta, que 2π, uma volta completa, né? 2π, tá vendo? Ó? Seno de 2π vai dar 0.
Então, vou marcar o par ordenado aqui, ó, 2π, 0 em cima do eixo, né? Então, marcando o par 2π, 0, eu tenho um ponto sobre o eixo das abscissas. Agora, se eu continuar esse gráfico, vamos pensar assim, se eu continuar, por exemplo, se eu quiser ultrapassar uma volta, o que vai acontecer? Bom, ultrapassando uma volta, vai voltar a ser π sobre 2 e 1. Porque, na verdade, não vai ser π sobre 2, vai ser uma volta, que é 360, mais 90, certo? Então, eu tenho 4 quadrantes e aí ultrapasso, reinicio o meu processo. Ó. Repare, vai ficar no 1, depois 360 mais 180 aqui, ó, mais 180 vai ficar no 0. 360, que é uma volta, mais 270 vai para menos 1 de novo. O processo começa a se repetir. Tá? Então, se eu pensar no gráfico continuando, esse gráfico vai continuar para lá. Algo mais ou menos assim. Ô, Tony, e se eu pegar o valor no sentido horário, por exemplo? Se eu pegar, Tony, menos π sobre 2, aqui embaixo é menos 90 graus, vai dar menos 1. Então, olha, imagina eu marcando menos π sobre 2 e menos 1, seria um ponto aqui, tá certo? Se eu pegar, ó, no sentido horário, menos 90, menos 180, menos π vai ser 0. Então, menos π, o y vai ser 0, será um ponto aqui. E por aí vai. Então, olha, estes pontos básicos já me ajudam a eu construir meu gráfico, tá certo? Tony, por que aqueles pontinhos intermediários que você colocou ali? Para que você entenda que existem outros pares ordenados que vai gerar esse gráfico. Eu poderia pensar assim, o gráfico é uma linha reta, mas não é, tá certo? O gráfico vai formar uma curva, algo mais ou menos assim, ó. Imagina se fazendo uma semicircunferência, tá? E do lado de cá, a mesma coisa, vai ligar e eu vou te explicar por que vai formar essa curva. E como eu falei, se a gente continuar, olha, esse gráfico vai formando uma curva para o lado de cá também, tá certo? E aqui, na parte negativa, também formando essa curva e continuando infinitamente. Observe que eu tenho valores intermediários, vocês estão vendo aqui, vou dar um zoom. Se eu quiser trabalhar com esses valores intermediários, o que eu faço? Bom, aí eu vou mostrar a vocês aqui embaixo, olha só, os intermediários. Para você perceber que existem pontos sim aí entre os pontos que eu marquei, tá? Bom, se eu pensar em π sobre 6, que é esse valor aqui, π sobre 6. Vamos comigo. π sobre 6. π sobre 6 é 30 graus. O seno de π sobre 6 é a projeção sobre o eixo y. Só que 30 graus tem o mesmo valor que 150, que é esse aqui. Então, quando eu penso em π sobre 6, vai dar quanto? Seno de 30 não é meio? É meio, lembra? Seno de 180. π sobre 6 é 30. 180 por 6 é 30. Então, seno de 30 é meio. Então, seno de 30 e seno de 150 são iguais a meio, tá certo? Quando você vem aqui no gráfico, ó, onde é que está o 30? Está aqui. Olha só, vou dar um zoom para você, ó. 30 está aqui. Vai dar meio. Mas lá no 150, ó, gente, acompanha aqui a linha, ó. Tá vendo? Eu tenho outro valor aqui no 150, que também dá meio. Depois disso, só quando eu ultrapassar uma volta, lá do outro lado, depois que eu ultrapassar uma volta, ele volta a ser meio também, que é 360 mais 30. É esse valor, 360 mais 30. Mas eu não estou preocupado com essa parte não, tá? Já ultrapassou uma volta. Bom, vamos ver agora o π sobre 4, que é o 45. Vamos lá. Se eu fizer π sobre 4, que é 45, 45 vai ser com 180 menos 45, 135. A gente estudou a redução do primeiro quadrante, agora está na hora de usar, né? Vamos lá? Então, π sobre 4 e 3π sobre 4. Tony, a redução do primeiro quadrante está onde? Lá atrás, das aulas 3 a 17, tem que revisar. π sobre 4, 3π sobre 4, né? Então, um pouquinho de zoom, olha. π sobre 4. Calculo o seno dele, que é raiz de 2 sobre 2, né? Aqui vai ser 3π sobre 4, tá vendo? Bom, por aí vai. Tá certo? Tem mais pontos, mas para não ficar uma poluição visual danada, aí já está de bom tamanho para você entender a senoide, certo? Senoide. Bom, eu até botei mais valores aqui, ó. Botei um outro, botei π sobre 3 e
2π sobre 3, se eu quiser marcar 60, mas vai ficar muita poluição visual. Então, a gente para essa explicação por aqui e daqui a pouquinho eu já volto explicando mais coisas sobre esse gráfico da função seno, beleza?